25. Hoje nós vamos estudar a parábola das 10 virgens. Esta parábola, ela é uma exortação a vigiar, a vigilância, a estar preparados. Então é importante que nós estejamos preparados para a vinda do Senhor. Mateus capítulo 25, verso 1. Show? Vamos lá. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Vamos orar. Pedir para o irmão Moacir, por favor. Moacir, ora para nós, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta tarde, por esse dia que passamos. Obrigado, Deus, por estar no tua casa, para te levar, te procurar, para abençoar cada um seu presente, para a família do nosso coração, para a mensagem, para a gente possa estar à frente, para a fala em nosso coração. Amém. Obrigado. Irmãos, esta parábola, ela vem falando a respeito de algo muito importante para nós como cristãos, que é a vinda do Senhor. A nossa fé, irmãos, a nossa esperança é a vinda do Senhor. Eu diria que um dos acontecimentos que nós aguardamos ansiosamente é a vinda do Senhor Jesus, irmãos. Essa é a nossa grande esperança como cristãos. E o Senhor Jesus aqui, ele contando essa parábola, né, uma história que expõe algo que acontecia na cultura judaica, e ele faz aí uma comparação, uma semelhança entre aquilo que acontecia quando havia um casamento judaico. Nosso casamento não é assim, tá, irmãos? Mas lá na tradição judaica, na época de Jesus, quando se ia casar, havia todo um ritual, um processo que era feito.
Então, havia um costume acerca do casamento. Olha só para vocês verem, ó. A festa realizava-se normalmente à noite. A festa de casamento podia durar vários dias. A gente tem lá o casamento de Sansão, né? Lembra que ficou lá, que ele deu o enigma lá e foi passando os dias do casamento? Aquilo lá é a bodas. Havia uma tradição judaica, então era vários dias, né? Dependendo das condições do noivo. A celebração começava com o noivo convidando os amigos dele, então havia todo um esquema lá, que era convidado os amigos, e até a casa da noiva, né, para pedir a noiva lá para o pai da noiva, tá? E aí, depois de todas essas formalidades, né, havia o cortejo, então andava-se ali, né, o noivo com as noivas, as virgens, né, as amigas da noiva. Se você ler lá o livro de Cantares, né, ali você tem uma noção de como que era. Então Jesus está contando algo aqui sobre as bodas, né, desse casamento aqui, mostrando aí as 10 virgens, e colocando uma comparação com relação ao reino dos céus. Por quê? Porque naquela época não havia iluminação como nós temos nos dias de hoje. Como é que era iluminado o caminho? Com a lamparina, com uma lâmpada, com uma lamparina, tá? Vocês que são assim, um pouquinho mais velhos do que eu assim, né, algum tempo atrás, pouco tempo atrás, não havia muita energia, só nas partes mais centrais, né? Lampião. Então você tinha que usar o quê? Você tinha que usar o azeite. Nós estamos falando, né? Jesus está contando essa parábola há 2000 anos atrás. Então pensa quanta tecnologia, né? Vocês já eram tecnologia de última geração. Lampião? Então, aí havia uma estratégia, né? Porque às vezes o local da festa era longe. Então você tinha que levar o quê? Azeite, reserva, para você depois não se perder pelo caminho. No tempo do meu pai, ele morava para ir no baile ou na festa, tinha que levar o lampião. Ah lá, Porque não tinha luz elétrica, não. o irmão Baldei já participou da caminhada do noivo. Eu fazia... A outra lá também, ó. Eu fazia um faixa, um vapor de quarto São Paulo, um bombo grande assim, aí enchia carregando, fazia uma bucha de saco, até horas e horas, aí botava assim, aí fazia aquele faixa ali. Vocês eram prudentes. Vocês eram prudentes. Irmãos, Jesus está usando aqui essa festa, né, essa boda de casamento, para comparar com algo extremamente importante. Então vamos lá, ó, capítulo 25, verso 1. Ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Todas elas eram virgens, todas elas estavam preparadas para se encontrar com o noivo, irmãos. Tá? Hoje em dia, né, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que já a virgindade da noiva não tem significado nenhum. Mas muito pouco tempo atrás, irmãos, e ainda nos dias de hoje, muitas famílias, né, elas têm um peso, né, a questão da virgindade. Por exemplo, por que o vestido da noiva é branco? Por causa, para simbolizar a sua pureza, né? Ela ainda é pura, é virgem, tá? Então, perceba só, irmãos, a gente tem que pensar no contexto aqui, porque essa história está sendo contada para aquelas pessoas aonde não havia a mínima chance, né, de uma moça se casar sem ser virgem. Né? Aliás, né, nós conhecemos a história de de José e Maria, né?
que José, para não infamar Maria, queria fugir, né? Para tomar a culpa para si. E não jogar a culpa em Maria, porque ela estava grávida. Tá? Então, essas 10 virgens estavam todas elas com as lâmpadas, preparadas para encontrar com o noivo. O noivo ia chegar, todo mundo na expectativa. Só que 5 delas, irmãos, eram prudentes. 5 delas foram muito cuidadosas. E aí, irmãos, vamos fazer um paralelo com a vida cristã. Quem são os cristãos que estão aguardando o Senhor, que são prudentes? São aqueles, irmãos, que estão ali servindo ao Senhor, envolvido na obra do Senhor, com responsabilidade. Que estão aqui, atento às coisas que estão acontecendo em volta, porque nós sabemos que o Senhor está às portas. E o Senhor está às portas desde a época de Jesus, irmãos. Então nós não sabemos quando é que vai acontecer. O último versículo que nós lemos, o verso 13, diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, a expectativa da vinda do Senhor, ela é uma expectativa real para nós como cristãos. A gente não pode se dar ao luxo de falar assim, não, acho que ainda não vai acontecer agora. Não, o Senhor vai compreender a minha situação. Ele me conhece. Ele sabe como que eu sou, você entendeu? Ele conhece o meu coração. Já ouviu isso? Não, Deus conhece o meu coração. Mas a gente tem que ser prudente. Tem que estar andando de acordo com a regra. Qual era a regra nessa época para as virgens? Leva o azeite e reserva. Essa era a regra. As prudentes, irmãos, o que elas fizeram? Elas levaram consigo azeite nas suas vasilhas. Tá? E as loucas? As loucas, irmãos, se descuidaram. Não foram cuidadosas. Irmãos, a palavra de Deus tem vários versículos para nós, exortando a vigiar e orar, e estar sempre preparado, irmãos. A gente tem que estar sempre preparado, porque nós não sabemos o momento em que nós iremos nos encontrar com o Senhor. É importante que a gente pense nisso, irmãos. Deixa marcado aqui Mateus e vamos lá na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Verso 2. Presta bem atenção no que o apóstolo Paulo vai dizer aí, Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Posso ler? Olha lá, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, vamos fazer um paralelo aqui com a nossa parábola. A igreja, irmãos, é a virgem. Ela tem que estar preparada para ser apresentada de uma forma pura.
imaculada. Por quê? Porque quem é o nosso noivo? Jesus Cristo. Então, irmãos, Jesus, quando fala da parábola aqui, ele está realmente mostrando essa situação. E nós temos dois tipos, né? Duas categorias aqui, né? As 5 prudentes e as 5 loucas, tá? E a gente tem que ser prudente, irmãos. Nós não podemos nos dar ao luxo de sermos loucos, porque não sabemos quando o Senhor vai vir, porque também não sabemos quando iremos partir dessa vida. Olha, irmãos, todos os dias estão morrendo pessoas lá naquela região lá da faixa de Gaza lá, não é isso? Todo dia. Estava todo mundo vivendo bem lá, irmãos. Aí houve aquela invasão lá do Hamas lá, pronto. Tá chovendo bomba lá, tá morrendo gente todo dia. O que mais morre é criança. Nós não sabemos, irmãos. Eles não esperavam. Olha aí ontem aí na zona oeste aqui, né? 35 ônibus botaram fogo aí, os bandidos. Pensa comigo, irmãos. Já pensou você dentro de um ônibus aquele lá, você dá uma vacilada, que nem aconteceu numa outra aí, e tu morre queimado? Ué, a gente não sabe quando é que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Irmão, nós temos que ser prudentes, como cristãos. Não podemos nos dar o luxo de ser descuidado. Jesus falou para os discípulos: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que estar preparado para se encontrar com o nosso Senhor. Agora olha só que interessante, irmão, verso 5, Mateus capítulo 25, vamos voltar lá em Mateus. Olha o que diz aí no verso 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Olha só que coisa boa, né, irmão? Vai lá, espera, ficaram cansadas. Ai, meu pai do céu, esses noivos que não chegam. Dormiram. Irmãos, é assim. A gente não sabe quando o Senhor vai vir, irmãos. Mas lembre-se, quem é prudente está sempre preparado. À meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. É assim, irmão. Irmãos, essa parábola é uma parábola até simples de entender, irmãos. Quando Jesus faz essa comparação, é uma parábola simples. Veja, a gente está vivendo a nossa vida, a gente não sabe o que vai acontecer. A verdade é que quando trocar aquela trombeta lá, meu amigo, eu vou me encontrar com o meu Senhor, porque eu estou preparado. Mas aí o que acontece? Se levantaram, se arrumaram, foi botar fogo lá. Ih! As loucas olharam, hein? Você não quer me emprestar um pouquinho aí do seu azeite? Você não quer me emprestar um pouquinho do seu azeite aí não? Porque o meu está acabando. Irmãos, sabe o que ele está dizendo aqui? Cada um de nós vai dar conta de si, sabia? Para de olhar para o outro irmão e acusá-lo dos erros dele. Porque você vai dar conta dos seus erros. É verdade, irmãos. Se o outro irmão é descuidado, o problema é dele. Para de ficar olhando para o outro. Faça a sua parte. Olha, irmãos, nós sabemos a vontade de Deus. O pastor vem aqui todo culto, chama atenção, exorta, fala.
Mas pensa bem, irmãos. No fundo, vocês não sabem? Sabe. É individual. Me dá um pouquinho do seu azeite. Ela olhou bem e falou, ó, se eu der um pouco para você, é capaz de faltar para mim. Aí nós dois vamos ficar na mão. Não, melhor não correr o risco, né? Faz o seguinte, corre para comprar. O conselho foi bom, tá, irmãos? O problema é que o tempo, irmãos, não espera. Se você tem que fazer algo para Deus hoje, faça hoje. Se você tem que tomar uma decisão, pastor, eu quero ser membro dessa igreja. Toma a decisão hoje. Pastor, eu quero me batizar, porque a palavra de Deus falou comigo essa noite. Toma uma decisão hoje. A palavra de Deus diz assim, ó, o dia aceitável é hoje. É hoje, irmãos. Não é amanhã. Não é amanhã. O problema é o seguinte, que essas loucas aqui, enquanto elas foram correr lá para comprar o azeite, o que aconteceu? O noivo chegou. Ela tinha que estar preparada, irmãos. A gente não sabe o que vai acontecer, irmãos. Olha, a vida é uma caixinha de surpresa. Sabe o que a Bíblia diz? Se preocupa com o dia de hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence. E a Bíblia ainda diz mais, basta cada dia o seu mal. Não é o bom, não. É o mal. Porque os dias são maus, irmãos. Presta bem atenção, irmãos. Cada vez que vira aí uma década, a sociedade está pior, está mais diferente, irmãos. Pensa bem. A gente pensa que está melhorando, não está, irmãos. Está piorando. Na verdade, as coisas estão sendo preparadas, irmão, para a chegada do anticristo, para os últimos dias, em que Deus vai chamar todos ali a juízo, irmãos, cada um de nós. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que cada uma dessas virgens são responsáveis por si própria. Eu faço parte do grupo das prudentes ou faço parte do grupo das loucas? Jesus, irmãos, está contando essa parábola, exortando os discípulos a estarem preparados, tá? As prudentes, então, falaram, ó, vai comprar. E elas indo, o esposo chegou. Agora, olha só que coisa interessante, irmãos. Vamos lá no verso 10 lá, ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Eu estava estudando, né, e aí diz o seguinte, que lá na cultura judaica, lá no casamento, ia todo mundo lá para a casa onde ia ser a festa, entrou todo mundo, fechava a porta, irmãos. Não entrava mais ninguém, entendeu? E a festa ia correr lá dentro. Faz sentido, né? Porque a gente não fecha a porta, né? A festa está aberta. Não. Na tradição aqui, Jesus está contando algo que fazia parte da cultura daquele povo. Fecha a porta. Fechou a porta, ninguém mais entra. É uma coisa íntima. É uma coisa pessoal. Quem está preparado entra, quem não está, fica de fora. Irmão, depois que fechar a porta, sabe o que vai acontecer? Não adianta bater. Isso aqui é um outro aspecto a respeito da vinda do Senhor, irmãos. A gente tem que estar preparado enquanto ele não veio ainda. Porque depois que ele vier, se a gente não for, irmãos, sabe qual é a sua esperança? Nenhuma. A porta vai se fechar, irmãos. É duro, né, irmãos? Alguns acreditam, né, que vai vir uma vinda, a igreja vai ser levada, né, vai ser uma vinda oculta, e depois Jesus vai voltar de novo, ainda vai ter pessoas que vão se salvar. Irmãos, eu não creio dessa forma, mas eu respeito. Mas o que eu entendo aqui é o seguinte, que quando o noivo chegar, quem estiver preparado vai entrar.
Quem não tiver preparado, irmão, vai ficar de fora. Por isso que a parábola vai dizer bem assim, ó. Vigiai. Porque olha o que ele disse para as virgens loucas lá, ó. Elas foram lá, bateram. Verso 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Não tenho relação com vocês. Não tem mais como. É duro, né? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que não vai ter outra chance. Irmãos, o tempo aceitável é agora. É hoje. Não é amanhã. É hoje. Porque amanhã a gente não sabe. Sabe, irmãos? Alguns vivem muitos anos de vidas, né? Não é verdade? Se somar a vida de alguns irmãos aqui, a gente passa dos 500 aqui. Outros vivem menos. Ninguém sabe, irmãos, quanto tempo vai viver. De fato, desde que o Senhor Jesus ressuscitou e foi para o céu, os discípulos, né, a igreja, aguarda a vinda do Senhor. E quando a gente olha os sinais das coisas que estão acontecendo, a gente sempre acha que está pertinho de chegar. Tá? E realmente isso é verdade. Sempre tem aquela sensação de que vai chegar. Tá? Mas de fato, irmãos, nós não sabemos quando vai vir. E não adianta tentar adivinhar, tá, irmão? Ó, vou ler aqui, ó, verso 13. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A gente não sabe. Qual que é a nossa parte? Vigiar. Tem que ser prudente. Sabe, irmãos? Essa parábola, ela é muito importante. E ela tem tudo a ver com a época que nós estamos vivendo. Ela foi importante para aquela geração e ela é importante nos dias de hoje. Porque, infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm perdido a oportunidade de crer no Senhor. Muitas pessoas têm perdido a oportunidade de servir a Deus, irmãos. Muitas pessoas têm perdido a oportunidade de ser prudentes. É verdade, irmãos. Sabe, existe uma incredulidade. As pessoas brincam com as coisas de Deus. As pessoas brincam em ser crente, irmãos. Tem crente de todo tipo. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Os prudentes vão entrar. E os loucos vão ficar de fora. Meu desejo é que nós sejamos os prudentes e não os loucos. Que nós sejamos parte desse grupo seleto aqui. Que quando o esposo chegar, vamos estar com a nossa lamparina acesona. Certo? E se ele demorar? Nós temos azeite para poder esperar. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e que ela possa realmente surtir efeito nas nossas vidas. Que a gente não seja ouvinte esquecidiço, mas aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, porque a tua palavra tem nos exortado a sermos prudentes, a vigiarmos, ó Pai, porque não sabemos quando o Senhor virá. Mas nós estamos aqui, ó Pai, aguardando, com as nossas lâmpadas acesas, com o nosso azeite aqui de reserva, porque queremos nos encontrar com o nosso Senhor, queremos estar preparados. Ajuda-nos, ó Pai. Desperta aqueles
e estão sendo loucos, ó Pai. Estão sendo imprudentes. Desperta através da Tua palavra, para que todos possamos estar juntos, preparados, e possamos participar das bodas do Cordeiro, ó Pai. Muito obrigado pelos irmãos aqui presentes. Muito obrigado por aqueles que assistirão. Que o Senhor possa, através da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, direcionar cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Débora, pode encerrar ali para mim? Vamos fazer os nossos pedidos de oração. Irmão Baldez, por favor.